Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por este momento que temos, todos unidos em Seu nome. Que nesse momento possamos visualizar o amado Mestre Jesus entre nós, de braços abertos, tão radiante, e que assim seja possível entrarmos em contato com a espiritualidade, recebendo as inspirações que os amigos espirituais acham pertinentes, nos envolvendo com os fluidos balsâmicos e salutares, que possamos, Senhor meu Pai, sair daqui muito melhor do que quando entramos. Que seja possível contar com a presença do meu mentor amigo e que Erasmo consiga realizar o trabalho em questão. Eu, apenas médium, me coloco à disposição do trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do servo vigilante. Está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. Então, Jesus diz: estejam prontos para servir, conservem suas candeias acesas, como todos aqueles servos que esperam voltar o seu senhor de um casamento, para que, quando ele volte e bata, consigam abrir a porta imediatamente. Feliz será o servo que, quando o senhor retornar, o encontre servindo, o encontre vigilante. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Portanto, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que ninguém o espera. Então Pedro perguntou: Senhor, está contando esta parábola para nós ou para todos? E Jesus disse: quem é o administrador fiel e sensato, ao qual o seu Senhor o coloca como encarregado dos seus servos para que possa alimentá-los no tempo devido? Feliz será o servo que, quando seu Senhor voltar, o encontrará fazendo assim. O encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que o servo diga a si mesmo: meu senhor demora a voltar. Então este servo se entregue a situações errôneas. Ele comece a bater nos seus servos, a beber, comer, embriagar-se. Novamente, Jesus nos lembra: o seu Senhor voltará num dia em que ninguém sabe, numa hora em que ninguém o espera, e ele punirá severamente o seu servo e o deixará junto com os infiéis. Todo o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não as pratica, este receberá muitos açoites. Mas aquele servo que não conhece a vontade do seu Senhor e realiza atos que merecem ser punidos, receberão poucos açoites, porque a todo aquele que foi dado, muito será exigido. Nós podemos interpretar este trecho com o livro Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, de Rodolfo Caligares. É excelente. E ele explica que este trecho está contido no final do sermão profético. Também vai falar que isso tudo acontece um pouco antes de Jesus finalizar a sua missão aqui na Terra. Então, este trecho, ele recomenda para que cada um de nós esteja firme na execução das tarefas que deve cumprir e também para o progresso espiritual de si mesmo e dos seus semelhantes. Ele informa ainda que cada cristão deve se preocupar em servir a família do Senhor, que é toda a humanidade. Cada um de nós deve se preocupar em servir
os filhos de Deus, os irmãos de Jesus, dependendo da necessidade de cada pessoa. Cada um de nós deve estar sempre pronto para poder servir e iluminar os caminhos de todos aqueles que estão ao nosso redor, conduzindo essas pessoas a Deus. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos um bom servo e nós conseguimos ter a confiança do nosso Senhor, que é Deus. Desta maneira, Deus confia a este bom servo, que se tornou o seu administrador, o seu patrimônio. Isso quer dizer que nós nos tornamos obreiros da providência divina. É exatamente isso que acontece, meus irmãos. Erasmo diz: lembrem-se que aquelas pessoas que começam a ajudar, certamente existem muitos aqui no salão e em casa, aquelas pessoas que começam a ajudar um vizinho ou uma criança que mora perto de casa, ajudar de forma moral ou material. Começou a servir do fundo do coração, sentindo todo o bem-estar que envolve a caridade. Naturalmente aparecem outras pessoas diante de você. Outras pessoas que são necessitadas, carentes de afeto, atenção e até de recursos materiais. É natural. Com o seu desenvolvimento, você aos poucos vai se transformando em mais um obreiro da providência divina. Este escritor explica para nós que, com o Evangelho, nós conseguimos saber qual é a vontade do Senhor. Jesus explica para nós qual é a vontade do Senhor. Por toda parte, nós conseguimos ver pessoas que estão necessitadas de auxílio, de proteção. Pessoas que reclamam esclarecimento, orientação, estímulo do bem. Pessoas que são carentes de fé, de esperança, de paciência e resignação para suportarem tantas e tantas vicissitudes da vida. E nós podemos fazer muito por nossos irmãos. Podemos sim nos tornarmos mais um obreiro, estarmos prontos para servirmos e iluminarmos a vida de todos esses irmãos. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Este escritor, Rodolfo Caligares, também vai explicar para nós que nós precisamos estarmos dispostos, nos envolvermos com todo o plano que traçamos com Jesus. Ainda no plano espiritual nós fazemos isso. Então, estamos dispostos a estarmos ligados a Ele e tratarmos com zelo e dedicação de todas aquelas pessoas que nos são confiadas. Erasmo diz: amanhã é dia dos pais. Nós comemoraremos juntamente com nossos pais, se eles ainda estão encarnados. Faremos preces por nossos pais, se eles desencarnaram. Estaremos com nossos avós, todas aquelas figuras paternais que representam em nossas vidas. Mas Erasmo diz: nós falaremos agora, neste momento, com os pais. Os pais que recebem os filhos como seus tutelados, e devem sim agir como servos do Senhor. Naquele trecho onde Jesus diz que o seu Senhor o colocará como um administrador dos seus servos. Então é isso, cuidando de mais um filho dele. O pai, ele tem que tratar esta capacidade de cuidar do outro, de receber este filho, um tutelado, como uma missão seríssima. Porque deve direcionar esse filho a Deus, entregando ao Pai uma criatura melhorada. Então você recebe este ser, consegue observar todas as características deste ser, consegue observar pontos positivos e negativos, se melhora, se condiciona para poder direcioná-lo e vai lapidando este ser que Deus colocou nas suas mãos, para entregá-lo melhorado. Então, é isso que Erasmo diz. Este trecho é perfeito, porque nós somos administradores de muitas pessoas que são colocadas sob nossa tutela.
Sejam elas familiares, subalternos, colegas de trabalho aqui na Casa Espírita, enfim, todas as pessoas que estão em contato conosco e que, de alguma forma, estão precisando da nossa postura séria, reta, de uma palavra de incentivo. Nós somos servos de Deus que auxiliam nos cuidados destes outros servos. Então, precisamos tratar com a maior seriedade. Ele finaliza dizendo: quão felizes seremos quando a morte se apresentar para nós e nos surpreender trabalhando. Ou seja, nós também não sabemos a que hora seremos chamados, mas precisamos estar trabalhando, servindo e iluminando o tempo todo. Nós vamos modificar o livro, pegar outro livro aqui, As Parábolas de José de Souza e Almeida, fascinante. Este escritor diz para nós que este trecho evangélico está falando sobre trabalho e vigilância que devem ser contínuos na nossa vida. Diz para não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje, ou seja, nos reconciliarmos com os nossos adversários, amparar os necessitados, bem cumprir nossas tarefas. E ainda fala suportar com abnegação e tolerância todos aqueles que têm antipatia por nós. Ou seja, devemos olhar para todos como irmãos. As pessoas precisam nos respeitar, mas elas não são obrigadas a nos amarem de primeiro ponto, à primeira vista. Nós devemos sim ser indulgentes até mesmo com as pessoas que não nos toleram. Então precisamos suportá-los com abnegação, com tolerância. Mas também diz que nós não sabemos a que hora e nem em qual lugar nós seremos testados. E precisamos estar sempre preparados para todas as situações que vão se apresentar diante de nós. Nós também não sabemos a que hora a morte se apresentará para nós, como o outro escritor disse. Nós não sabemos em qual momento da vida nós seremos chamados para o mundo espiritual, se será na segunda ou na terceira vigília. Quem utilizar a Bíblia, o Evangelho íntegro, vai ler este trecho. Na segunda ou na terceira vigília, que significa na mocidade ou na velhice. Então eu preciso estar preparada, eu preciso estar purificada, eu preciso ter os meus pensamentos voltados ao Senhor, ter feito boas obras na terra, para que quando eu for destinada ao plano espiritual, eu possa ser encaminhada para locais agradáveis, locais de estudo, locais de refazimento, onde bons espíritos vão me receber. Eu preciso tratar disso enquanto eu estou encarnada. É agora que eu trato desta questão. Elevando os meus pensamentos e imaginando coisas boas, realizando coisas boas. Ele diz que o bom servo é aquele que é fiel ao Senhor e é prudente no cumprimento do seu dever. Ele é aquele que se esforça pelo seu progresso espiritual e também ele consegue satisfazer o Senhor porque trata com toda a dedicação de todas aquelas pessoas que são colocadas aos seus cuidados, sob a sua responsabilidade. Então, como dissemos, familiares, subalternos, companheiros. Ele trabalha sem cessar e é por isso que se tornou um administrador dos bens do Senhor, dos bens dos seus filhos, que estão sob cuidados deste administrador. Mas o servo infiel é aquele que faz tudo da forma que deseja, da forma que ele acredita ser o melhor. Ele não pensa no que o Senhor quer que ele faça. Ele maltrata os outros servos. Ele maltrata as outras pessoas que estão diante dele e ele deixa seu trabalho para se entregar aos prazeres do mundo. Então, bate, come, bebe, embriaga-se. Erasmo diz, lembre-se, as famílias não podem tratar os filhos com agressões físicas ou verbalizadas, porque seria exatamente isso, bater nos seus servos. Os pais e mães devem ter uma moral
irrepreensível, uma conduta a melhor que possa ser alcançada para que essas crianças tenham exemplo moralizador dentro do lar, senão estarão fazendo exatamente isso. E precisa de corrigenda, precisa de punição. Então, poucos açoites para aqueles que erraram por ignorância e não por maldade. Estes terão uma correção branda, receberão reencarnações de provas. Mas aqueles que vão ter as correções mais sérias serão aqueles que precisarão de muitos açoites, porque eles erram por maldade. Eles sabem que estão agredindo a lei, eles têm convicção de que estão fazendo a coisa errada, têm consciência disso. E é por isso que precisarão de reencarnações dolorosas, reencarnações que são dor-expiação. No Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati diz que o servo infiel foi aquele que se entregou a maldades, ignorâncias. São aqueles que se entregaram aos vícios variados. São as pessoas que se comprazem na ignorância, semeiam a descrença, estão usando a inteligência a serviço do mal, pensam apenas em si, murmuram e se revoltam. Estes são servos infiéis. Os pregadores, estes então que têm esta oportunidade de usar a palavra para encaminhar os seus irmãos, estes infiéis são os pregadores que usam a palavra apenas com os lábios, ela não passa pelo coração. São aqueles que estão em desarmonia com o que falam. Eu falo uma coisa aqui, mas no meu lar eu sou completamente diferente, no meu ambiente de trabalho eu sou outra. Se me encontrarem na esquina, sou totalmente diferente do que estou falando para vocês. Os médiuns são aqueles que utilizam a mediunidade para fins materiais. Outro escritor, Parábolas e Ensino de Jesus, Caibar Schutel, fala para nós que o bom servo é este que realiza seus trabalhos com fins espirituais, ele preza seu desenvolvimento espiritual, seu progresso espiritual. São aqueles que não têm condição de reclinar a cabeça sobre o travesseiro enquanto a sua candeia está apagada, enquanto ele tem a certeza de que ele não pode ter um bom sono, já que ele deixou de lado os trabalhos que lhe foram confiados. Então, o bom servo ele não consegue descansar enquanto ele não conclui aquele trabalho que lhe foi confiado. Ele sabe do comprometimento que ele tem com o Senhor, porque ele cuida da sua família, de um grupo de pessoas na escola, de um grupo de pessoas enfermas. Ele precisa dar conta destas pessoas e não pode descansar em paz enquanto não vê estas pessoas bem encaminhadas. Com isso, este escritor diz que na linguagem evangélica, este bom servo é aquele que estuda, pesquisa e de candeia acesa, ou seja, de entendimento claro, pela compreensão, ele consegue iluminar o caminho de todas as pessoas que estão ao seu redor, consegue encaminhar essas pessoas a Deus. E aí nós chegamos num trecho, Evangelho, João 9, versículos de 39 a 41. E Jesus diz: eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que aqueles que não vêm, vejam, e aqueles que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus perguntaram: nós também somos cegos? E Jesus disse: se fossem cegos, estariam sem pecado. Mas agora que dizem que vêm, seu pecado permanece em vós. Nós finalizamos com o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 18. Todos aqueles que conhecem os preceitos de Jesus e não os utilizam são mais culpáveis do que todos os outros. O Evangelho, ele costuma ser difundido entre os cristãos, mas entre todos os cristãos existem muitos que não abrem o Evangelho. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, quantos aqui têm Bíblia em casa?
Acredito que a metade do salão, pelo menos. E aí, vocês vão responder para si mesmos. Quantas vezes na semana vocês abrem a Bíblia? Quantas vezes no mês vocês abrem a Bíblia? Dentre todos os cristãos, muitos nem sequer leem o Evangelho. Dos que leem, inúmeros não compreendem o que está escrito no Evangelho. Então, é como dizer que as palavras de Jesus estão perdidas para a maioria dos cristãos. O Espiritismo, com o auxílio dos Espíritos, consegue nos esclarecer de tudo aquilo que ficou mal compreendido, destas parábolas, tudo que Jesus precisou falar de forma velada. Os Espíritos nos esclarecem minuciosamente. Vem que Erasmo, ele me interrompe para que não fique dúvidas. Desta maneira, nós dizemos que o Espiritismo, através dos Espíritos, tentam esclarecer a todos, porque conseguem se comunicar por todos os lados, por todas as partes do mundo. Mas todos aqueles que conhecem o que está dizendo a palavra de Jesus e não praticam o que Jesus nos solicita, será mais culpável quanto mais tenha tido chance de conhecer esta verdade. E é com isso que nós trazemos as reflexões de hoje. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, vocês que conseguem compreender o que Jesus nos pede, com este trecho evangélico, nós conseguimos compreender o que Jesus nos pediu. Nós estamos realizando o que Ele nos pede? Nós falamos dos pais. Então, pais, pensem, como é que nós estamos tratando dos nossos filhos? Será que eles são ouvidos no lar? Será que nós temos indulgência por nossos filhos? Nós nos colocamos na situação em que eles estão vivenciando tantas adversidades neste mundo? Ou será que eu prefiro a corrigenda que tem a ver com a agressão ou com a humilhação verbal? Será que eu já parei para pensar que fazer aos outros aquilo que eu desejo para mim também inclui a minha família? E se eu não gosto de surras, eu também não posso bater? Escutei recentemente uma moça me dizendo que ouviu num grupo: mas eu apanhei tanto do meu pai e sou uma pessoa boa? Sou um homem decente? Se eu apanhei tanto do meu pai e funcionou, meu filho também merece apanhar. Mas será que ele não sofreu? Em cada surra, em cada tapa? A gente sabe que não pode revidar o pai. É pecado. Então, como pode agredir um ser tão pequenino, ou que seja já um jovem, sabendo que sofreu tanto quando apanhou? Que possamos aplicar os preceitos de Jesus dentro do núcleo familiar, primeiro de tudo, assistência com a família. É assim que podemos despertar o verdadeiro amor que existe dentro de nós. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que tive hoje. Para que possamos finalizar, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Mestre Jesus, por todos os esclarecimentos do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, e realmente não conseguiremos chegar ao Pai, senão através de Ti. Nós agradecemos humildemente aos trabalhadores do bem, aos iluminados seres que estão conosco neste momento aqui, e nos lares. Agradeço especialmente a Erasmo e peço a Deus Pai que seja possível, Senhor, estarmos sempre servindo e de candeias acesas, conscientes do compromisso que temos com o Senhor, conscientes de que cada um que chega diante de nós foi encaminhado pela espiritualidade e nós não podemos deixar de prestar a assistência que é devida. Que possamos sair daqui sabedores do Teu amor por nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Semana de muita paz e feliz Dia dos Pais a todos os pais.